Olá, você que acompanha a Loja das Espadas em todo o território nacional, você está no canal As Espadas TV. Se você ainda não é inscrito nesse canal, que é novo no momento, se inscreve no canal para receber notificações. Você clica aí no sininho, né, para receber novidades. Esse canal tem o objetivo de trazer informações, né? O nosso objetivo é se tornar um canal de informações para todos os nossos inscritos e clientes. Você está no canal da As Espadas. As Espadas é a loja de esporte mais antiga em atividade, são de 1944 e também pioneira no comércio de armas de fogo e munições aqui no Paraná. Tá? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que tomou conta dos noticiários essa semana, que foi justamente o atentado que aconteceu no dia 24 de maio de 2022, desta semana, no Texas. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com o nosso amigo Adriano, né? E Adriano é do ProArmas, né? Muita gente já conhece, principalmente aqui do Paraná, e ele vai estar conosco agora para falar desse assunto que tomou conta dos noticiários, né? Infelizmente de forma tendenciosa, e nós estamos aqui justamente para quebrar os paradigmas. E aí, Adriano, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Williams, agradeço o espaço que a As de Espada sempre abre para o ProArmas, para nós falarmos de armamento civil, falarmos do ProArmas e falarmos de liberdade. Maravilha. Olha só, Adriano, a gente vai falar sobre essa questão de atentados que ocorrem nos Estados Unidos. E quando nós estamos falando nesses atentados, e nós olhamos para como é noticiado esses atentados, dá a impressão que os Estados Unidos ele vive uma questão de uma guerra, né? E que morre muita gente através de atentados, e quando se fala em atentados, se fala justamente sobre armas de fogo. Então, é como se a principal causa do atentado, né, dos atentados, fosse o objeto arma, né? Mas olha só, para a gente começar esse papo, eu vou trazer um dado aqui, né, que assim, 2021, tá? 2021, nos Estados Unidos, a população é de mais de 350 milhões de cidadãos. E lá teve 21.500 homicídios naquele ano, né? Lembrando que nos Estados Unidos tem quase 400 milhões de armas, certo? Espalhado na mão de 350 milhões de cidadãos que tem naquela nação. No Brasil, nós temos uma população de mais ou menos 220 milhões, eu acho que é isso. 210, 220 milhões de habitantes. E aí nós chegamos ali, cadastrado no Sinarme, no Sigma, ou seja, nós vamos falar de armas legais, mais ou menos 3,5 milhões de armas na mão da população, né? Esse que a gente chama de cidadão de bem. Porém, nós chegamos em 2021 a 43 mil homicídios anuais. Olha só, Estados Unidos, uma população bem maior, teve a metade de homicídios que ocorreu no Brasil. E lá tem muito mais armas, né? Aí a pergunta é a seguinte: será que o problema é a arma na mão do cidadão? É essa arma que o cidadão vai lá na loja e compra? Ou será que tem alguma outra coisa ali? Porque não faz sentido, né? Do jeito que noticiam aí sobre arma de fogo na mão dos americanos, é muita arma, e sempre vem à tona essa questão de vamos agora o governo vai arrumar um jeito de controlar mais a venda de arma para os americanos. Será que realmente é a arma o problema para esse tipo de evento? Os desarmamentistas sempre utilizam apelos emocionais quando acontecem eventos dessa natureza. Quando acontece um atentado terrorista como esse, culpam armas de fogo. Mas por que quando acontece o atropelamento promovido por um motorista bêbado, eles não criminalizam os carros, não criminalizam os automóveis? E a gente já viu atentado na França, atentado na Inglaterra, onde utilizaram caminhões, veículos para atropelar as pessoas. Por que não criam então o Estatuto do Desveiculamento para minimizar os homicídios causados pelos veículos? E no Brasil, inclusive, a maioria esmagadora das mortes violentas são causadas por veículos. E apesar de nós termos aqui no Brasil 3,5 milhões de armas legais, nós observamos de 2017 para cá um aumento crescente no volume de armas compradas pelo cidadão de bem, das armas legais, e uma diminuição expressiva do número de mortes violentas, de diminuição dos homicídios, que baixaram inclusive aos níveis de 1999, se eu não me engano. E quando o PT implantou o Estatuto do Desarmamento em 2005, o Márcio Tomás Bastos, o ministro da Justiça do Lula, falou: o Estatuto do Desarmamento não é para desarmar bandido, é para evitar aquele crime, aquele homicídio eventual ou acidental. Ou seja, eles simplesmente quiseram tirar a arma das mãos do cidadão de bem com uma justificativa
de reduzir crimes que sequer aparecem nas estatísticas, de tão baixos que são as estatísticas sobre esses eventos, sobre essas mortes. Então, toda vez que acontece um evento desse tipo, os desarmamentistas vêm se apegar aos apelos emocionais, colocando a culpa nas armas. Só que eles não têm a honestidade de mostrar os números, que são até difíceis de mensurar, de quantas vidas foram salvas pelas armas nas mãos das pessoas de bem. Inclusive, esses eventos, eles sempre acontecem nas gun free zones, nos Estados Unidos, em áreas onde é proibido o porte de arma de fogo. Então esses criminosos normalmente se aproveitam dessa situação, de locais onde eles sabem que vão ter toda a liberdade para cometer seus crimes e não vão ter ninguém armado para poder parar a agressão injustificada. Inclusive, nós tivemos no estado do Texas, há alguns anos atrás, numa igreja que é gun free zone, um segurança estava armado, ele não poderia estar armado lá pela lei, mas estava, e 2 pessoas invadiram a igreja e começaram a atirar. Ele, de 20 ou 25 metros de distância, com um revólver 38, conseguiu abater a um dos agressores e cessou a ameaça. Ou seja, é sempre uma pessoa de bem armada que vai cessar uma agressão de um criminoso armado. E olha só, talvez essa política, e aí vamos entrar na segunda pergunta, né? Mas talvez essa política de desarmamento que querem implantar, ou alguma restrição em relação à arma de fogo, nos Estados Unidos, dessa forma, pensando dessa forma, tende a aumentar os atentados, certo? Porque se diminui a questão, aumenta-se as gun free zones, e aumenta a restrição, talvez dá aquele cidadão, aquele indivíduo que ele quer cometer crime, mais espaço e deixe mais à vontade para que ele venha cometer um possível crime. Exatamente. Nós percebemos que os países mais desarmados normalmente são os mais violentos. As pessoas que cometem crimes normalmente procuram áreas onde as pessoas não têm armas para se defender. Ou seja, nos Estados Unidos, as gun free zones. Nós percebemos que Paraguai, Uruguai, Canadá, Suíça, Finlândia são países fortemente armados. E os crimes violentos nesses países são baixíssimos. O Paraguai, por exemplo, só não tem a criminalidade mais baixa porque faz divisa com o Brasil. E os crimes cometidos no Paraguai normalmente são cometidos por brasileiros. Então, à medida que as pessoas de bem são desarmadas, cria oportunidade para os criminosos cometerem seus crimes mais à vontade. Foi o que aconteceu no Brasil em 1920, quando o presidente Epitácio Pessoa veio com um discurso de pacificação do sertão. Na ocasião, quem promovia a segurança nas cidades, nas comunidades, eram os coronéis. E o presidente Epitácio Pessoa desarmou os coronéis e o Lampião agradeceu, porque os cangaceiros puderam cometer seus crimes mais à vontade, sabendo que eles entrariam nas cidades, nas vilas, e não encontrariam a menor resistência. Só que teve um coronel que resolveu não se desarmar, não entregou suas armas, e justamente quando ele soube que o bando de Lampião iria entrar na sua cidade, ele armou toda a população, colocou as pessoas em pontos estratégicos e recebeu a quadrilha de Lampião a bala. Ou seja, sempre as pessoas de bem armadas que vão poder conter, vão poder parar as pessoas más armadas. Inclusive o Trump, na época do Trump, teve atentados, né? Assim como teve esse no dia 24. Porém, na certa ocasião teve numa escola, se eu não me engano foi na Flórida, acho que foi isso. E a ideia do Trump, que foi muito questionada por muitos repórteres aí, foi de armar os professores ou colocar pessoas armadas nas escolas. E justamente esse pensamento aí, né, que se tiver pessoas armadas nas escolas, responsáveis pela segurança da escola ali, com certeza um cara que quisesse cometer atentados, ele não procuraria uma escola para fazer esse atentado, porque teria uma oposição, né, à altura. Falando nisso, falando em presidente, nós temos nos Estados Unidos agora o Biden, né, que ele é um democrata, e em sua campanha ele sempre falou sobre essa questão de restringir a arma de fogo, assim como o Obama, na época do Obama, né? E agora com esses atentados, isso está mais inflamado, né? Pelo menos essa semana está mais inflamado essa questão do desarmamento ou controle das armas nos Estados Unidos. Será que desta vez agora será implantado nos Estados Unidos um desarmamento maior ali, uma questão de controle sobre as armas dos cidadãos americanos, ou isso vai esfriar? Qual é a sua perspectiva? Bom, os desarmamentistas sempre se apegam a apelos emocionais e a falácias para defender o desarmamento civil. Assim como nos Estados Unidos, aqui no Brasil nós temos as ONGs desarmamentistas, Viva Rio, Sou da Paz, Instituto Igarapé, que
sempre se baseia nos mesmos discursos falaciosos, nas mesmas mentiras para promover o desarmamento. E quando acontece um evento, eles tentam generalizar, fazer com que pareça com que todo cidadão armado representa um perigo, o que não é verdade. E nos Estados Unidos, sempre quando ascende à presidência um governo democrata, que são os progressistas, é a esquerda norte-americana, eles vêm com o discurso de desarmar o povo. E nós observamos, quando do governo Obama, se eu não me engano, que fizeram uma tentativa de desarmamento do povo da Carolina do Sul. E o povo foi pacificamente, com seu fuzil em mãos, protestar na frente do Congresso Estadual. Ou seja, nos Estados Unidos existe a segunda emenda. Os pais fundadores, quando criaram a Constituição norte-americana, eles pensaram tão bem na preservação da democracia, na preservação das liberdades, que eles criaram a segunda emenda da Constituição, que diz que todo cidadão americano tem o direito de ter e portar armas, inclusive de formar milícias para destituir um governo tirânico. Ou seja, é o verdadeiro poder nas mãos do cidadão. Se o Estado avançar contra os direitos do cidadão, a própria Constituição norte-americana prevê o direito do cidadão ter a sua arma, portar a sua arma e defender a sua nação contra um tirano do próprio Estado. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, não é dessa vez que o Biden vai conseguir implantar o desarmamento nos Estados Unidos, porque a cada avanço desarmamentista nos Estados Unidos, existe um movimento dos armamentistas para demonstrar sua força e demonstrar que a população norte-americana não abre mão do seu direito de ter e portar armas de fogo. Adriano, é o seguinte, mais uma vez os desarmamentistas, né, quando tem um evento como esse, eles sempre colocam armas como principal motivo, né, dos chamados mass shootings, atentados em massas. Né? Mas nós não vemos isso em países, até que você citou aí, como Paraguai, como Uruguai, que é o país mais armado da América do Sul, né? Canadá, Finlândia. Nós não vemos esse tipo de evento como nos Estados Unidos. Né? Qual seria o problema nesse caso? O que é que você denota esse problema que tem nos Estados Unidos em relação a esses outros países? Bom, um ponto em comum entre todas essas pessoas que promoveram atentados, os mass shootings nos Estados Unidos, é que são pessoas de lares desestruturados, que passaram por violência, provavelmente violência sexual, violência doméstica, sofreram bullying na escola. Eram pessoas desestruturadas, com lares desestruturados e desestruturadas psicologicamente. E muitos deles, inclusive, anunciaram na internet, em redes sociais, que cometeriam esses crimes. E me admira os Estados Unidos, que é um país com um sistema de inteligência tão avançado, não ter percebido isso e não ter agido para coibir esse tipo de situação. Mas nos Estados Unidos nós vemos alguns problemas estruturais como racismo, como o próprio bullying, que muitas vezes podem gerar pessoas moralmente ou psicologicamente desestruturadas. Nós não vemos isso acontecendo no Paraguai, não vemos acontecendo no Uruguai. Teve um caso desse na Finlândia, se eu não me engano. O fato é que não são as armas que promovem os atentados em massa, é a mente doentia do ser humano. É a pessoa desestruturada moral e psicologicamente. No Japão tivemos atentado à faca, onde 21 ou 25 pessoas foram mortas. No Brasil tivemos o caso de uma creche, onde várias crianças morreram com um maníaco jogando álcool nas crianças. Inclusive uma das professoras morreu tentando salvar as crianças. Na Inglaterra e na França teve atentado promovido por caminhão. Aqui no Brasil teve um atentado promovido por reta escavadeira. É verdade. Onde o maluco foi parado por um policial que atirou contra ele. Então, não vamos agora parar as retroescavadeiras, né? Não vamos parar de vender. Por causa do maluco lá do Ceará que tentou passar por cima dos manifestantes com uma reta escavadeira. Exatamente. Ou seja, a causa do atentado é a mente doentia do ser humano. São as pessoas com problemas psicológicos e não a arma de fogo em si. A arma é apenas um objeto, objeto que dispara um projétil em alta velocidade com precisão. Então, mas quando a pessoa quer cometer um crime, ela comete com qualquer objeto. Então, concluindo, né, observando o jornalismo, não só brasileiro, mas mundial, a gente vê que existe uma superficialidade quando a gente debate um assunto tão profundo como arma de fogo, né? Porque você apenas, como você falou, né, existem vários fatores que levam a pessoa a cometer o crime. Exato. Aquele crime que ele cometeu, ele precisou de um objeto para cometer aquele crime. E no caso foi a arma de fogo, né? Mas ele poderia cometer
qualquer tipo de crime, e no caso um atentado, com qualquer outro objeto, né? Então, eu acho que nesse momento o debate deveria ser mais profundo, ser mais aprofundado, com pessoas que são especialistas na psicologia, na psiquiatria, né? Para descobrir realmente o que se deve fazer, até em questão as leis, para poder evitar tipos de eventos como esse, né? E a gente ficar batendo em cima da questão de arma de fogo, como se tirasse as armas da mão do cidadão americano, ou restringir, né, evitasse esse tipo de problema, e a gente vê que não é isso que acontece, né? Exato, e você citou o exemplo do Donald Trump, que enquanto presidente ele colocou no debate a possibilidade de se armar os professores. E temos alguns estados nos Estados Unidos onde os professores podem estar armados. E nós sabemos que nesses estados simplesmente não acontecem atentados, não acontecem os mass shootings, porque o bandido, ele tem medo de ser abatido também. Ninguém invade um quartel da polícia para fazer um atentado a tiro, porque sabe que assim que puxar a arma ele vai ser abatido. Então, esses criminosos eles não procuram essas escolas onde os professores estão armados. Então, o debate tem que ser em cima da mente doentia das pessoas e não em cima das armas. Aqui no Brasil, cada vez que os desarmamentistas querem colocar esse tema à tona, eles citam a violência doméstica, que marido assassinou a mulher, marido bêbado assassinou a mulher. Todo dia marido bêbado assassina a mulher com faca, com tesoura, com as próprias mãos, enforcando com uma toalha e eventualmente com arma de fogo. Mas a causa do assassinato não é a arma de fogo, é a mente doentia do marido bêbado. Sim. Essa é a realidade. É verdade. Adriano, nós queríamos agradecer mais uma vez a tua presença aqui no As Espadas, nesse caso agora no As Espadas TV, que essa seja a primeira de muitas participações, não só sua, mas de todo o pessoal do ProArmas, né? ProArmas Paraná, ProArmas Brasil e de outros estados também, né? Eu queria que você deixasse as suas considerações finais para os nossos clientes aí que nos acompanham na rede As Espadas TV. Williams, agradeço mais uma vez a oportunidade de você dar a palavra para o ProArmas, para a gente desmistificar certos temas que a mídia muitas vezes distorce de forma maldosa. E eu gostaria de convidar os clientes, você cliente da As Espadas, para ir para Brasília em 9/7 na manifestação do ProArmas, a Marcha pela Liberdade. Vai ser a terceira edição. Na primeira edição nós juntamos 5.500 pessoas em Brasília, na segunda edição 25.000 pessoas, e o nosso objetivo para esse ano é juntar 100.000 pessoas em Brasília para mostrarmos definitivamente para os políticos que o brasileiro quer ter direito à arma de fogo, quer ter seu acesso à arma de fogo garantido. E hoje nós temos ainda muitos políticos que acham que arma de fogo não dá voto, mas no ano passado, quando nós começamos a manifestação de 9/7 em Brasília, começou a verter político do bueiro para ir discursar no carro de som. É verdade, foi verdade. Porque o capital político... Quase que o carro cai. O capital político que esse tema proporciona é muito grande. Então, você cidadão, você cliente das Espadas, que preza pela sua liberdade, por favor, esteja em Brasília conosco em 9/7. Porque não é sobre armas, é sobre liberdade. Sobre liberdade. É isso aí, pessoal. Dá um joinha nesse vídeo, compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo.